Milhões estão em isolamento, enquanto a variante Delta rasga a China. Mas o partido tem um plano de propaganda. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. E para todos os censores do YouTube assistindo, eu só quero dizer, eu apoio totalmente o consenso médico sobre o coronavírus da Organização Mundial da Saúde e do CDC. Com isso fora do caminho, milhões estão sob estrito bloqueio na China, outra vez. A China está enfrentando seu surto mais extenso em meses, à medida que a variante Delta, altamente transmissível, continua surgindo em outros lugares do país. Portanto, há algumas coisas que tenho que esclarecer desde o início. Em primeiro lugar, tem o chamado coronavírus de vírus PCC, já que o motivo de todos estarmos em uma pandemia é o acobertamento inicial do Partido Comunista Chinês. Também espero que chamá-lo de vírus PCC me ajude a contornar qualquer algoritmo do YouTube que me sinalize por falar sobre o corona, o vírus PCC. Mas além disso, ao falar sobre o aumento dos casos da variante Delta, quase todos os meios de comunicação tradicionais que eu olhei foram incrivelmente estúpidos sobre isso. Ok, preste atenção. A China afirma que não houve nenhum caso de Covid desde o surto inicial em lugares como Pequim ou mesmo Wuhan, o epicentro de toda a pandemia. Quer dizer, eles acham que somos estúpidos? Bem, aparentemente sim. A Bloomberg relata que partes da China estão livres de vírus há meses, incluindo o epicentro original de Wuhan. O New York Times diz que o vírus PCC original foi eliminado com grande eficiência em 2020. The Guardian diz: Pequim já se gabava de seu sucesso em reduzir os casos domésticos a praticamente zero depois que o coronavírus emergiu em Wuhan no final de 2019, permitindo que a economia se recuperasse. Ok, em primeiro lugar, você sabe como os números econômicos da China são feitos pelo homem e não são confiáveis, de acordo com o primeiro-ministro da China? Adivinha o que mais é feito pelo homem e não é confiável? Números de vírus PCC da China. E, no entanto, a mídia ocidental apenas ecoa essas afirmações falsas sem questionar. É bizarro. Olha, o que eu disse a vocês 16 meses atrás é verdade ainda hoje. A narrativa atual do Partido Comunista Chinês é que eles estão no caminho certo para vencer a guerra popular contra o coronavírus. Então, quando a segunda onda vier, eles farão o que fizeram antes: encobrir, prender os médicos e silenciar os denunciantes. É assim que o partido opera. Você não pode ensinar novos truques a um urso velho. Bem, estamos acompanhando outra onda e, mais uma vez, o Partido Comunista Chinês não vai nos contar toda a história. Então, com isso fora do caminho, a China está sob isolamento total novamente. A variante Delta se espalhou para metade das províncias da China em apenas 2 semanas. Pequim cortou todas as ligações ferroviárias, rodoviárias e aéreas com áreas onde foram encontrados casos de coronavírus e fechou as portas aos turistas durante o pico de temporada de férias de verão. Apenas viajantes essenciais estão autorizados a entrar se tiverem um teste de ácido nucleico negativo. Outras cidades estão fazendo bloqueios semelhantes. Em algumas cidades, milhões não podem deixar suas casas. O surto atual supostamente começou na cidade de Nanjing, em julho. De acordo com as autoridades municipais, o surto na China começou quando um grupo de funcionários do aeroporto de Nanjing adoeceu, provavelmente devido à exposição a uma pessoa infectada que chegou em um voo da Rússia. O que é uma boa notícia. Se houver um surto, o Partido Comunista pode culpar os estrangeiros que espalham doenças imundas, mais ou menos como eles fizeram durante o surto inicial. Embora, uma vez que haja um grupo Delta separado na cidade chinesa de Zhengzhou, onde o hospital e a equipe de limpeza foram infectados, quem sabe se esse surto realmente começou com um voo da Rússia. Mas esse surto do vírus PCC é um problema para o Partido Comunista Chinês. Que? Não porque alguns chineses possam morrer. Desde quando o Partido Comunista se importou com isso? Não, é ruim porque pode afetar a diplomacia da vacina do partido. Outro surto de Delta na China também é preocupante porque o país já vacinou totalmente mais de 40% da sua população. O governo chinês tem confiado apenas nas vacinas chinesas, que se mostraram menos eficazes do que as vacinas de mRNA. E há poucos dados sobre a eficácia dessas vacinas chinesas contra a variante Delta. Isso põe em questão o quão eficazes são realmente as medidas da Covid na China.
Esse último surto está levantando questões sobre a eficácia das vacinas chinesas? Não, não levanta questões. Pare de fazer perguntas. Os repórteres chineses não fazem perguntas. Por que você faz? Bom, provavelmente porque muitos dos 90 países que dependiam das vacinas chinesas estão lutando contra surtos agora. Até mesmo um alto funcionário chinês admitiu que as vacinas chinesas não são muito eficazes. E isso foi com a cepa original do vírus PCC. Está parecendo ainda pior para a variante Delta. Em 22 de julho, 2 dias depois que o aglomerado de Nanjing foi detectado pela primeira vez, um especialista em saúde da cidade disse que a grande maioria dos infectados havia sido vacinada. Estamos vendo isso acontecer em todo o mundo. O Ministério de Saúde da Malásia anunciou que deixará de usar a vacina produzida pela Sinovac da China assim que seu fornecimento terminar. Outros países do Sudeste Asiático disseram que estão procurando misturar e combinar as doses de fabricação chinesa com as de fabricantes ocidentais em meio a um aumento de casos causados pela nova variante Delta. Portanto, está parecendo muito ruim para as vacinas chinesas. Quem poderia prever? Mas isso significa apenas que é hora de uma pequena troca de propaganda. Delta é um problema para todos os países. É por isso que um especialista chinês do Centro de Controle de Doenças aponta: Delta é responsável por 80% dos casos nos Estados Unidos e eles reinstituíram a exigência de máscaras. Isso significa que a propagação do Delta é grave e a proteção pessoal não pode ser diminuída mesmo com a vacinação. Portanto, o problema não são as vacinas chinesas. É o Delta que é tão contagioso. Embora o Delta seja mais contagioso que o vírus PCC original, essa linha de propaganda é bastante familiar. É, na verdade, o mesmo tipo de coisa que o regime chinês disse sobre as recentes enchentes em Jiangzhou e outras cidades. O problema são os níveis históricos de precipitação. Não questione sobre os problemas de drenagem nas principais cidades chinesas. Então, como o Partido Comunista Chinês responderá a esses novos surtos de vírus? Bem, até o momento, eles estão voltando às táticas de bloqueio autoritário que usaram da primeira vez. E como o partido divulgou a narrativa de que a pandemia provou a superioridade de seu modelo autoritário, é difícil para eles recuarem. Em outras palavras, a única solução é um bloqueio eterno. Mal posso esperar. Mas antes disso, é hora de responder a uma pergunta de um membro do Exército dos 50 Centavos do China Sem Censura. Fãs que nos apoiam nos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, contribuindo por meio do site Patreon. Black Label pergunta: os cidadãos chineses ainda acreditam no mandato do céu? O Partido Comunista Chinês reconhece o mandato? Posso imaginar que toda a inundação provavelmente agitou tudo isso nas fileiras do partido. Ah, o mandato do céu. A ideia de que se o governante estiver bem, não haverão desastres naturais. E se o governante se tornou mau, o céu enviará desastres como inundações. E a China sofreu inundações massivas. Embora o Partido Comunista Chinês tenha trabalhado muito para eliminar a cultura e o pensamento tradicional chinês, coisas como desastres naturais deixam o Partido Comunista Chinês muito nervoso. Parece que talvez eles não tenham tudo sob controle. É por isso que, durante as inundações recentes, você tem diretivas oficiais de censura dizendo: em relação à forte chuva que atingiu Henan e outros lugares, mude o foco da reportagem para a recuperação pós-desastre. Sem permissão prévia, não publique imagens não autorizadas que mostrem cadáveres, adote um tom exageradamente triste ou exagere ou estabeleça conexões com eventos passados. Em outras palavras, faça com que tudo pareça estar sob controle, mesmo quando tudo estiver desmoronando. Com o vírus PCC acontece o mesmo. O partido tentou encobrir. Quando não podia mais fazer isso, eles disseram que a China estava corajosamente contendo o vírus para proteger o mundo. Quando se espalhou pelo mundo, eles começaram a culpar outros países pelo vírus. Você entendeu a ideia? Então, embora o partido nunca reconhecesse que existe um mandato do céu, eles agem como se existisse. Obrigado pela sua pergunta e pelo seu apoio, Black Label. E um grande obrigado a todos que apoiam a China Sem Censura no Patreon. Não poderíamos fazer esse show sem você. Portanto, obrigado por se juntar a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se você estiver interessado em ingressar, visite patreon.com/ChinaUncensored. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.